Eu tenho medo e medo está por fora. Medo anda por dentro do teu coração. Olá, pessoal do Quer Que Eu Resenhe. Hoje eu vou falar do meu álbum de MPB preferido. Para a maioria, esse não é nem o melhor álbum desse artista. Mas, como dizem, né? Gosto é igual bunda. Tem gente que não tem. Brincadeira. Eu tô falando de Coração Selvagem, do grande Belchior, e saudoso Belchior. Álbum de 1977, né? Ele veio logo na sequência daquele que é considerado por muitos, pela maioria, acredito, né? E pela crítica, certamente o melhor álbum do Belchior, que é o Alucinação, do ano anterior, de 1976. Então, um ano depois, Belchior lança essa maravilha aqui. É um álbum que, tirando Alucinação, certamente é o álbum que tem mais hits do Belchior, né? Vou dar uma colada aqui, mas você tem Coração Selvagem, Paralelas, Todo Sujo de Batom, Galos, Noites e Quintais. Todos esses se tornaram grandes clássicos, né, do repertório do Belchior. Como o álbum tem 9 faixas, você vê que praticamente metade do álbum, né, se tornou um sucesso radiofônico e tal. E isso, na época do lançamento, eu estava lendo aqui até no encaixe desse CD, aliás, só abrir um parênteses, esse CD é um relançamento de uns 2 anos atrás, aliás, belíssimo, né? O CD é igual o miolo do vinil, o desenho aqui. E esse relançamento fez parte de um box, né, que eu indico para vocês, que é esse daqui, ó, Tudo Outra Vez. Esse box são 6 álbuns, aliás. 6 álbuns dos 7 primeiros álbuns da carreira do Belchior, 6 estão aqui. A única exceção é justamente a Alucinação, por questão de direitos, né? Essa caixa foi lançada pela Warner, né? Ou pela gravadora que comprou a Warner, eu não sei como é que anda isso hoje em dia. E o Alucinação foi lançado pela Philips, então tem essa questão dos direitos. Mas os demais álbuns desse início da carreira do Belchior estão aqui, quase todos muito bons. Mas o Coração Selvagem foi realmente o álbum que me pegou. E eu sou suspeito para falar, porque eu tenho uma relação afetiva muito grande com esse disco, né? Na minha época se falava disco, né? Quem tem aí na faixa de 40. E entre os vinis que tinha na minha casa, né? Dos meus pais, dos meus irmãos, e sou muito grato a eles, porque como abrindo um outro parêntese, sem sequer ter fechado o anterior, né? Como é bom quando você tem boas referências, né, no seu entorno e te suprem do ponto de vista, nesse caso, cultural, né? Eu cresci envolto de mídia física, sobretudo vinis, de muito bom gosto, na minha opinião, né? MPB, pop rock, etc. E entre eles estava o Coração Selvagem. E eu ficava intrigado com a capa, né? Mais uma vez entregando a idade. Quando eu era pequeno, passava uma série chamada Magnum, estrelada, salvo engano, pelo ator Tom Selleck. E eu achava ele muito parecido com o Belchior. Então eu ficava olhando a capa do disco e viajando em cima disso. Bom, mas falando aqui do álbum, eu não vou ficar aqui, eu não vou me ater aos hits do álbum, porque todos são muito conhecidos, mas eu quero falar daquela música que mais me toca, que é um lado B do Belchior. Talvez um lado B conhecido, mas não deixa de ser um lado B. Eu pelo menos, nunca ouvi essa música na rádio, né? Mas como tem séculos que eu não ouço música em rádio, eu estou falando da música Pequeno Mapa do Tempo, que para mim é simplesmente a melhor música que eu já ouvi na vida. Eu
quando eu era pequeno, eu não me lembro tanto dessa música, assim, mas pelo menos há uns 8 anos eu gosto muito dessa música, quando eu redescobri esse álbum. E desde então sempre foi a minha favorita do álbum e veio se tornar a minha favorita da vida. É uma música introspectiva que tem um arranjo belíssimo, né? Basicamente um violão e uma flauta. Muito bonito, muito bonito. Ah, e eu sempre gostei, sempre gostei. E passei a gostar ainda mais recentemente quando eu li algumas análises sobre essa letra. E, sobretudo, a análise, tô colando aqui o nome, depois eu vou colocar aqui um link, tá? Para essa análise que é belíssima, da Joseli Teixeira Carlos, que é pós-doutora, especialista em análise do discurso. Ela lançou, inclusive, ela tem, inclusive, uma dissertação de mestrado sobre interpretação de letras, interpretações de letras do Belchior, e entre elas está do Pequeno Mapa do Tempo. E é, antes de falar do ponto-chave aqui da análise da Joseli, eu queria chamar atenção para outras coisas dentro dessa letra, né? Primeiro, uma curiosidade, o Belchior, como era um cara inteligentíssimo, né? Que imerso de cultura literária, artes plásticas e tal, ele traz para a canção um trecho de uma cantiga que foi usada, aliás, numa música no início do século passado, aquela que fala Medo, meu boi morreu, que será de mim? Eu mando buscar outro lá no Piauí, né? Esse trecho vem de uma cantiga de roda. É, a- a- o trecho mais bonito para mim dessa música, e possivelmente aquele que eu considero a frase mais linda da MPB, é quando ele diz: Eu tenho medo de abrir a porta que dá para o sertão da minha solidão. Eu acho isso muito forte, muito bonito, sobretudo nessa época, né, de isolamento. É, mas, sem dúvida, a palavra-chave aqui é medo, né? E, aliás, na biografia do Belchior, lançada em 2017 pelo JB Medeiros, né, que, aliás, também indico, só acho que, não quero ser leviano, mas a impressão que eu fiquei é que o JB ele já estava fazendo o livro, a impressão que eu tenho é que ele correu para lançar, né? Talvez aproveitando ali a questão da morte do Belchior, né? A necrofilia da arte, como diria o Pato Fu, né? O Jorge Malt, né? O Gilberto Gil, não sei. Ah, e eu acho que ele poderia ter feito um livro muito maior, né? Eu achei um livro muito pequeno para 70 anos de história, né? Por aí. Mas lá o JB diz, né, que o próprio álbum teria no nome, salvo engano, a questão do medo, né, a palavra medo. E em Pequeno Mapa do Tempo, mais uma vez, né, Belchior presta um tributo a um de seus maiores ídolos, né, que é o Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado O Congresso Internacional do Medo. E o Belchior, acho que ele se inspirou muito nesse poema. A própria Joseli aponta que a palavra medo é dita 38 vezes durante a música. Talvez o número 38 nem seja, agora pensando aqui, uma coincidência, né? Já que ela foi lançada num contexto de ditadura, de censura, de perseguição, de prisão, de tortura, enfim. E a letra, agora trazendo para análise da Joseli, tem tudo a ver com isso, né? Ela foi inclusive censurada como outras canções desse álbum, algumas só foram liberadas depois. Inclusive essa edição em CD traz um salmo aqui que foi censurado. E, e o Belchior cita, né, várias vezes o nome de várias cidades, estados, né? Eu tenho medo que Belo Horizonte, eu tenho medo que Minas Gerais, eu tenho medo São Paulo, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo. E essas menções, né, dentro da análise da Joseli, diz respeito a esse exílio, ou esse autoexílio, essas migrações dentro do próprio país, ou eventualmente para fora do país, das pessoas justamente que estavam sendo perseguidas, né, na clandestinidade, fugindo da ditadura, né? Tem uma parte que fala de faca, de punhal, de porão, né? Então, assim, tem todo esse contexto, né, de censura. Tem um trecho que eu demorei a tentar da letra que ele fala, né, eu tenho C, eu digo A, né, muito brilhante, né, como
quase sempre o Belchior. Então fica a dica do álbum, do livro, da dissertação, e está aqui atrás, acho que vocês podem ver, o glorioso Coração Selvagem. Valeu!